Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 18, dos versículos 21 ao 35. E aqui nesse trecho da vida de Jesus, Pedro se aproxima e pergunta quantas vezes ele deveria perdoar, um irmão que pecasse contra ele. E ele diz, se seria isso até 7 vezes. E Jesus fala, olha, não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus começa a contar uma história para explicar como é o reino dos céus. E ele fala que havia um homem que devia para o rei. O rei começa a acertar algumas contas com seus empregados. E como um desses homens não tinha como pagar, o patrão mandou que ele fosse vendido como escravo. Não só ele, mas a mulher, os filhos e tudo que ele tivesse fosse usado para pagar a dívida. Esse empregado suplica mais um prazo para que tudo seja pago. O patrão então teve compaixão desse homem e perdoou a dívida. Veja, ele perdoou a dívida. Ao sair dali, aquele mesmo homem que suplicava aos pés do seu patrão encontrou um companheiro que devia 100 moedas para ele. E o evangelista coloca aqui no texto que eu estou lendo, apenas 100 moedas, para dar então um enfoque de que a quantia era muito menor. Mas ele agarrou esse homem, sufocando e dizendo, paga o que me deve. E esse amigo dele, da mesma forma, caiu aos seus pés e suplicou um prazo para que fizesse pagamento. Porém, esse empregado, que já havia sido perdoado pelo patrão, não quis nem saber, mandou então que ele fosse preso até pagar o que ele devia. Bom, acontece que o primeiro homem, o que perdoou a quantia mais alta desse empregado, sabendo do ocorrido, chamou ele e falou, olha, você é perverso, porque eu perdoei a sua dívida quando você me suplicou. E você deveria ter tido compaixão do seu companheiro, assim como eu tive compaixão de você. E aí, indignado, ele mandou entregar aquele homem que devia aos torturadores, até que ele pagasse toda a sua dívida. E Jesus conclui dizendo, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Então veja que interessante, Jesus está contando uma história e nós não temos nem muito o que comentar aqui. Se muito nos foi perdoado, nós devemos também perdoar, porque nós estamos sempre errando e falhando com Deus. Nós estamos sempre, como até usei um exemplo, alguns domingos atrás aqui na Ibrave, como um carro atolado, que quanto mais acelera, mais tenta sair daquele atoleiro, muitas vezes mais preso fica. Então fica ali um esforço para tentar sair e nunca sai. E essa é a nossa condição perante Deus. Deus, ele é o maior exemplo de paciência e compaixão que nós podemos encontrar. E como nós encontramos esse exemplo de paciência e compaixão em Deus? Quando nós olhamos para Jesus Cristo, que é Deus encarnado, que é o modelo de ser humano que nós temos perfeito aqui neste mundo. O que sabemos a respeito de Cristo nos indica um caminho de perfeição a qual nós devemos tentar trilhar, a qual nós devemos imitar. Muitas vezes nós falamos sobre discípulos e discipulado, e na época de Jesus, ser discípulo de um mestre não compreendia apenas a ideia de aprender o que aquele mestre ensinava, mas tornar-se igual àquele mestre. Ou seja, o verdadeiro discípulo não só praticava o que aprendia do seu mestre, mas se tornava uma pessoa igual. Então, que a partir do evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje, nós reflitamos para que sejamos pessoas mais pacientes, para que tenhamos paciência com aqueles que, estão na nossa vida e precisam disso, Há pessoas que nós lidamos, que nós precisamos ter uma paciência redobrada, que nós possamos olhar com um olhar mais de compaixão pela situação do próximo e que nós possamos aprender a partir dessa história de Jesus antes de julgar, antes de condenar, antes de acusar ou antes de falar dentro de nós, eu não quero mais saber dessa pessoa, eu não vou perdoar, vou carregar essa marca comigo, que nós olhemos para Jesus, para essa história dele, para entender que
Deus está constantemente nos perdoando. Deus está constantemente olhando para nós com o olhar da compaixão e do perdão. Nós devemos buscar fazer o mesmo, o máximo que pudermos. Deus abençoe você. Até amanhã.